Bom dia para vocês que acompanham Notícia Pro Trabalho. E hoje é quarta-feira, é dia de falar sobre educação financeira, sobre como ganhar um dinheirinho extra. E quem não quer ganhar dinheiro extra? Nessa fase do ano, todo mundo já começa a se preocupar, ou quem não se preocupou ainda, aliás, algumas pessoas já se preocuparam com isso, mas ainda não conseguem entender exatamente o que é o nosso imposto de renda. Né? Como é que funciona o imposto de renda? As pessoas costumam só terceirizar para o contador como se elas não tivessem nada a ver com aquilo, né? E quando muito, né? Quando muito elas compartilham de alguma opinião com o contador. Mas quem vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre a importância do imposto de renda, como é que funciona esse olhar para o imposto de renda, é a nossa educadora financeira e amiga, Cíntia Sena. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Regina. Bom dia a todos. Um assunto importante e que faz parte do nosso dia a dia, né? O imposto de renda também é uma forma de cuidar do nosso dinheiro. O imposto de renda é uma forma de cuidar do nosso dinheiro? Sim. Eu diria que o imposto de renda, quando a gente faz, na verdade, a gente só está refletindo o que a gente fez de ações, atitudes, crescimentos em relação ao ano anterior. Então, quanto que eu ganhei? Então, muitas vezes, no mês a mês, eu não olho e quando eu vejo lá aquele montante, como que eu recebi tudo isso? Aonde foi parar tudo isso? Aonde foi parar que não está no meu bolso? Então eu consigo identificar o que eu tive de acréscimo. Eu comprei alguma coisa, tive ganhos patrimoniais, tive alguns gastos que eu posso incluir lá em relação à educação, em relação a gastos médicos. E é importante a questão do imposto de renda, não necessariamente só para cumprir uma obrigação, mas para que eu comece a tomar consciência já antecipadamente no meu mês a mês de quais são essas atitudes que eu estou fazendo com o imposto de renda e olhar que ele não é só uma vez ao ano, ele é mensal. Então todos os meses eu tenho um ganho, eu tenho um valor que eu recebi e como que eu estou lidando com isso. Todo mês você tem um valor e como é que você está lidando com isso? E as pessoas têm muita dúvida ainda com relação ao imposto de renda, por exemplo. É comum elas misturarem ainda muitas coisas de casa com as coisas dos negócios. Hoje tem muita gente trabalhando autônomo, um desemprego muito grande. Como é que as pessoas têm visto isso e como você, educadora financeira, tem acompanhado? Olha, as pessoas ainda têm muitas dúvidas de imposto de renda e eu consigo também falar um pouco, porque eu também sou contadora. Então, eu tenho um pouquinho desse outro olhar, do outro lado, no sentido de que eu preciso saber qual é a forma que eu estou. Eu sou só pessoa física, é um tipo de declaração dos meus gastos pessoais. Eu não, já tenho até um MEI, eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ, é uma outra declaração. E conforme o que eu faço, as ações que eu tenho, eu posso ter benefícios fiscais, então às vezes até pagar menos impostos pela forma que eu uso o dinheiro. Então eu tenho que ter atenção como que eu estou separando esse recurso que porventura venha desse CNPJ, dessa empresa, negócio, que eu utilizo no CPF, na empresa família. Então eu tenho que dar esse olhar de como eu estou cuidando. Será que eu utilizo como um prolabore, né, um pagamento ali mensal dos meus recursos, ou eu utilizo como uma retirada de lucro? Então a questão de quanto que eu vou pagar de imposto entre uma escolha e outra acaba sendo diferente. E as dúvidas também, Regina, acontecem bastante em coisas do nosso dia a dia. Como que eu faço para declarar meu saldo bancário? Como que eu faço para declarar, eu comprei um carro, ou eu vendi um carro, eu vendi uma casa, eu tenho um terreno, o que eu preciso, o que eu não preciso? Eu declaro o valor que está ali na escritura ou o valor que está sendo avaliado. Então são às vezes dúvidas simples que é possível já ir entendendo, já ir identificando para fazer essa declaração. Só para a gente já ir um pouquinho mais a fundo, a declaração
ela só é para você informar o quanto que você recebeu de ganho no ano anterior e do quanto que você pagou de imposto, se você pagou mais do que deveria, e aí você vai restituir um valor, ou se você, porventura, pagou menos, teve mais entradas, mais receitas do que contribuiu de imposto, e aí você vai ter que ter um imposto a pagar, que é uma das dúvidas das pessoas muitas vezes. Por que eu vou receber, tem um valor para receber, outros não tem que pagar imposto? É esse olhar do que eu paguei naquele ano. Eu paguei mais? Eu paguei menos? E aí, com base no que eu gastei, nos tipos de gastos que são permitidos pela lei, infelizmente não são todos os nossos gastos, não contempla a nossa realidade de gastos, mas alguns deles eu posso abater para ter uma redução dessa carga tributária. Que tipo de gasto que a gente consegue abater do imposto de renda? Olha, gastos com saúde, então médicos, consultas, exames, eu tenho o benefício de abater, no caso, usar como base de redução desse imposto que eu poderia pagar 100% do meu gasto que eu tive com ele. Remédio? Remédio, não. Remédio, não. Não, só exames e consultas. Gastos com educação. Então, desde a educação do filho, desde uma universidade, um curso fora, mas é limitado, se eu não me engano, esse ano está em 3.300, eu não lembro agora o valor exato, mas se eu tive um gasto de 10 mil, eu só vou poder me beneficiar com os 3 mil. Outro gasto também que eu posso utilizar como benefício, que é a saúde, é a educação e é os dependentes. Então, se eu tenho filho, se eu tenho pessoas, às vezes eu declaro em conjunto com o esposo, com a esposa, se eu tenho pais que dependem de mim, então eu posso usar essas pessoas, no caso, o CPF dela, que elas como dependente, então eu contribuo com a vida dela, com a qualidade de vida dela, e eu tenho o benefício de parte de um valor ser reduzido desse imposto que eu poderia pagar, porque eu estou destinando parte do que eu ganho para esses cuidados. Também não é um valor expressivo, mas já contribui, já ajuda. Já ajuda. Tem muita gente aposentando, tem muita gente cuidando dos seus pais. Essas despesas que a gente tem com os pais também podem ser incluídas, debatidas de alguma forma do imposto de renda? Se você declara ele como dependente, sim. Então, se você tem o seu pai, a sua mãe, tem gastos médicos, você vai falar, olha, esse gasto eu tive com o dependente tal, esse gasto eu tive comigo, esse gasto eu tive com outro dependente. Então, você pode sim utilizar, desde que ele esteja ali também na sua declaração. E aí é o cuidado, que assim como você vai colocar as despesas, se ele está aposentado, você tem que colocar também a receita dele na sua declaração. Então, quando vai fazer pai e mãe, também tem esse cuidado. Esse cuidado. De colocar dentro da declaração. Gente, é complicado, né? Ela fala assim, né? Mas para quem tá de fora, para quem não estava acostumado com isso, é todo um universo muito, muito, muito novo. Quais são as principais dúvidas de quem vai fazer a declaração, ou os principais erros? Olha, o que é legal, antes até de eu te responder que você comentou, né, parece que é difícil, antigamente era mais complicado. Então, talvez com a questão da parte informatizada, da parte digital, está muito mais didático o que preencher, aonde que você preenche a informação, que campos você utilizar, então está muito mais lógico. Antigamente você fazia no papel, então isso dava muito mais trabalho, dava muito mais chances do erro, principalmente às vezes você escrever algum número ali, esquecer alguma informação. Então hoje o que a gente fala é, quando eu conheço os meus números, quando eu conheço a forma que eu gasto, com que eu gasto, e eu já monto uma organização, não só na hora que eu vou fazer a declaração, que agora o pessoal começa a partir de amanhã, mas ao longo do ano, então,
esse ano, janeiro, o que eu já tive de ganho, o que eu tive de gastos. Um saquinho e tudo já lá. vai separando para quando eu for declarar o ano que vem, ser só pegar, colocar no sistema e mandar. Quando eu não tenho isso, fica um pouquinho mais difícil, porque quando chega ali na hora, fala, nossa, o que eu fiz o ano passado? O que eu tenho que pegar de informes, de declarações? O que acontece muitas vezes? As pessoas, mesmo utilizando o contador ele vai informar aquilo que ele recebeu. Até porque... Se passou pela mão dele, ele não tem como fazer milagre. Porque ele não conhece a realidade da vida da pessoa, ele não conhece quais efetivamente foram os gastos. Dependendo do que for, o contador pode até perceber se falta alguma coisa. Por exemplo, um tempo atrás, quando eu fiz, uma pessoa comprou uma casa, sacou o FGTS, ao longo do período, pagou lá as prestações, e aí eu fiz uma análise de que teve um aumento ali dos bens, por exemplo, um hipotético de 100 mil reais, só que ela não teve uma receita de 100 mil que fazia sentido ela ter aumentado um ganho patrimonial de 100. Eu falei, tá faltando alguma coisa aqui. Ah, eu saquei o FGTS. Então, dá para ser feito olhando a informação que tem ali, se eu coloquei ela 100%. Então, a atenção e o cuidado é eu ter todas as informações na mão, para não esquecer de declarar alguma coisa. Uma das coisas que fazem com que as pessoas caem na tal malha fina, que é alguém declarar que te pagou algo, ou alguém declarar que você recebeu um montante e você não declarar que recebeu esse valor. Então, a Receita ela vai cruzar as informações e vai ver, olha, alguém falou que pagou aqui, mas você não está falando que recebeu. Pode comparecer aqui só para a gente tirar dúvida? Ver aonde que está o erro da informação, se está em você, que não declarou um valor que você recebeu, ou às vezes até a pessoa que declarou que te pagou algo e na verdade não te pagou. Pode acontecer. Então a malha fina, na verdade, é esse encontro de informações entre todos os contribuintes e ele vai fazer ali um filtro. Tendo alguma inconsistência, ele pode chamar para tirar essas dúvidas. E aí a importância de eu ter todos os documentos, tudo separado, organizado, para ir lá e só, tá aqui, ó, o que eu declarei, isso que eu recebi, ou não, eu esqueci de declarar uma receita. Aí você vai lá, faz o ajuste desse montante que você declarou. Um outro erro que geralmente acontece é às vezes eu esquecer colocar o dependente, não colocar a receita dele, então só colocar as despesas. Eu declarar um gasto médico e eu não tive esse gasto médico, então no sentido que o prestador, no caso o médico, eles vão fazer esse confronto e não tem essa informação. Às vezes erro de digitação, um número que eu coloquei era 6, coloquei 9. Então é mais ter esse olhar, fazer com calma, a gente tem praticamente 60 dias. Lembrando quais estão os prazos aí para entregar a declaração? A declaração, quem quiser já pode baixar o programa, foi disponibilizado na segunda-feira, para já ir se familiarizando e se acostumando. Mas a declaração começa a Receita a receber a partir de amanhã, 1º de março, e vai até 30 de abril. As empresas, então, se eu trabalho numa empresa, se eu tenho conta em banco, corretora, eu já vou começar a receber os informes que tem lá. Quanto que eu recebi, quanto que eu paguei de imposto, quanto que eu paguei de INSS. Se eu sou autônoma. Se eu sou autônoma, para quem que eu prestei serviço? Qual foi esse CPF? Qual foi esse CNPJ? Eu emiti nota? Já pega essas notas também. Para que eu possa já ter tudo ali na minha mão, já ir preenchendo com calma. O que geralmente eu recomendo? Eu gosto de ensinar. Eu gosto que as pessoas tenham, elas mesmo, o domínio daquilo que elas estão fazendo, que é a vida dela. Né? Uma forma dela ter uma informação do que ela aconteceu. Eu não sei fazer, eu não entendo. Pode contratar um contador,
Mas o que é legal, entenda como que ele faz. Entenda-se o que ele está colocando ali, compreenda o que é aquela informação, que às vezes a maioria das pessoas, o que declara é simples, é pouco, não tem muitas dificuldades. Tem uma ou outra pessoa que tem muitas questões para serem colocadas, aí depende até às vezes de uma questão mais técnica, né, de como que eu informo, mas a maioria consegue fazer porque às vezes é só um trabalho, um ganho, uma ou outra despesa e ela mesma pode fazer. Então, eu não sei, não entendo. Contrata, já observa, pergunta, questiona, tira as dúvidas e aí numa próxima vez já tenta fazer. Já consegue olhar e comparar. Até porque o sistema ele já é bem inteligente. Quando eu faço uma vez, eu resgato do ano anterior, ele já traz a maioria das informações pré-preenchidas. Só para você atualizar. Só atualizar os valores. Então, legal que as pessoas tenham essa liberdade de poder fazer, saber, conhecer. E não deixar, às vezes, a responsabilidade, o contador que fez. Ele fez com o que foi entregue de informação. Uma outra questão que a Receita começou a fazer esse ano, se eu não me engano, eu até fiz um vídeo comentando, que antes ela não estava fazendo, mas agora ela já está cruzando, principalmente quem tem paga INSS e quem não paga. Então, ao você declarar, principalmente os autônomos, que você teve lá uma receita de pessoa física, então você não tem lá quem é o CPF, quem é a pessoa, mas você precisa declarar uma renda, então você precisa comprovar renda, e aí, consequentemente, você declara que tem que pagar o INSS. E aí vai constar a receita lá no INSS, no cadastro da Previdência, se você, como autônomo, recolheu os impostos. Então, até por conta dessa reforma da Previdência, por conta dessas questões... Vai ter essa mudança. Já está sendo feito esse cruzamento. Então, uma pessoa que eu atendi, uma cliente, sim, já recebi um comunicado aqui que eu estou devendo para o INSS. Como assim? Desde 2014, uma declaração que ela fez, que ela tinha uma renda, ela não pagou os impostos devidos, e quem tem uma renda como autônomo, ela tem lá um valor mínimo que ela tem que pagar e recolher de INSS. Qual que é o valor mínimo? 20% do seu ganho. 20% do seu ganho como autônomo, você tem que recolher o INSS. Porque eles já estão fazendo esse cruzamento. A tendência, né, a gente já ouviu aqui até do presidente do sindicato patronal dos contabilistas, né, que a tendência mesmo é começar a cruzar tudo isso, né, como a tecnologia vai fazer com que fique mais difícil sonegar qualquer tipo de imposto. Sim. Né? Já está bem, eu diria, bem amarrado. Então, se vai no médico, ele vai declarar lá o seu CPF. Eles já são obrigados, ele não tem como declarar uma receita ou com alguém sem pôr o CPF. E para as pessoas também já estão cada vez mais exigindo que tenha o máximo de detalhe. Então, quem tem dependentes, esse ano, a partir dos 8 anos de idade, já tem que ter CPF. Para o ano que vem, a criança nasceu, já vai ter que ter CPF. Então, todos, se você precisar... Vai ser até matéria de um grande veículo de comunicação, porque eles estão pedindo personagem na nossa rede, né? Eles estão pedindo personagem exatamente disso. As mães estão tendo que tirar... que não tinham o CPF dos seus filhos, mas estão tendo que tirar por causa da questão do imposto de renda. Sim, senão não vai conseguir declarar como dependente e, no caso, usar essa isenção, essa redução. Uma boa dica para você já agilizar aí o seu imposto de renda, caso você tenha filhos menores e, porventura, na época que tirou os documentos não tinha CPF, agora é necessário procurar. Aqui em São Paulo a gente tem os poupa-tempos, o agendamento é feito por telefone. Né? Em outros estados a gente tem outros tipos de caminho, mas é importante que você tire aí o CPF dos seus filhos menores. Hoje, já aproveita. Hoje nasceu, já tem CPF, já nasce pagando imposto. Já nasce identificado lá pela Receita Federal. Pela Receita Federal, já nasce com leão de olho. Cíntia, no caso dos autônomos, tem muito autônomo que, por exemplo, é mais barato o plano de saúde para quem é empresário, eu sei disso, né? Eu sou empresária.
é você fazer o plano de saúde pela tua empresa do que você fazer o seu plano de saúde como pessoa física. Hoje ainda é mais barato. Como é que fica a declaração nesse sentido? A declaração mesmo que você utilize uma renda privada para pagar a sua renda, o seu plano de saúde empresarial, tem que vir pela empresa a declaração do plano de saúde? Se eu pago o plano de saúde pelo CNPJ e não pelo CPF, tem que declarar? Tem que declarar na hora que eu faço a declaração da empresa no CNPJ dela. Então, assim como eu tenho a declaração da pessoa física agora, de março, abril, eu também tenho a declaração da empresa, que eu vou informar quanto que a empresa faturou, o que ela teve de gastos ali para ela se manter, fazer as atividades dela, e nesse caso, quais são os benefícios, então, plano de saúde, funcionário, então vai entrar isso na empresa. Vai, mas mesmo que seja misturado, por exemplo, vamos supor que a empresa não tenha tido renda, que foi uma pergunta que me fizeram, né? E aí o plano de saúde é pago com o seu dinheiro privado, mas com o seu CNPJ. Como é que fica essa explicação? Então, se eu for olhar, como a gente fala, né, caixinhas separadas, então se eu, pessoa física, estou pagando algo para a empresa jurídica, então é meio que eu estar pegando o meu de recurso e aumentando o capital na empresa. Então, eu estou fazendo aportes de recursos na empresa. Aí é dessa maneira que deve ser a declaração. Aí você vai ter que declarar, olha, eu não faturei, mas eu tive que pedir dinheiro para os sócios, né, para os donos dessa empresa. Então, a gente tem que entender mesmo como autônomo, que é uma personalidade jurídica, é um outro ser que depende de sócios, depende de faturamento, depende de outras informações que não só da pessoa física. E com isso eu olhar, então eu tive que pagar algo da empresa. Esse gasto que eu tive ali é um aumento de capital. Na empresa física, eu vou falar, olha, eu aumentei meus recursos ali, vou informar que eu participo dessa sociedade, dessa empresa, sei lá, com 100%, com 50%, e quanto que eu tenho de participação. Então, esses pagamentos que eu fiz para a empresa... Então, vai ter que avisar da pessoa física e vai ter que saiu e vai ter que avisar da pessoa jurídica. Até para quando ela começar a faturar... Destinado para saúde com reduções tributárias que também existe para quem é empresário e investe no convênio no convênio, por exemplo. Sim. Aí só vai entrar só um pouquinho mais a fundo qual que é o regime tributário dessa empresa, se é lucro presumido, se é lucro real, que aí cada uma tem alguns aspectos, mas em si vai estar lá na empresa. Entendi. Ou pode ser feito também, só que aí você não vai conseguir amarrar no CPF da pessoa como uma doação, como uma forma que eu fiz esse dinheiro, eu fiz o empréstimo e vou receber de volta. Se não for informado, risco de malha fina. Sim, porque você vai declarar que você... Depois, como que esse dinheiro voltou para você? Como desinvestimento, como prolabore ou como lucro? E aí, com base em uma dessas três escolhas, eu tenho uma forma tributária diferente. Bacana, você acredita que o tempo já foi? Toda vez que você vem é tão rápido, é tão gostoso. Amiga, obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente no Notícia. Cintia é meio que madrinha daqui, dá um monte de auxílios. E como a gente faz para ter outras informações e, de repente, contratar a educadora financeira Cintia Sena? Você pode acessar um site que eu já consegui colocar no ar. Parabéns! É o cintiacena.com. Pode ver também os vídeos lá no YouTube, que tem sempre alguma outra informação para que a gente possa aprender e conhecer um pouco mais. E o e-mail cintia.sena, @dsop.com.br. Obrigada. Agradecimento. Vamos fazer a programação. Quem quer ganhar dinheiro extra? Quem quer ganhar dinheiro extra esse ano? Se vocês quiserem mandar outras sugestões para o quadro Dinheiro Extra, vocês podem entrar em contato pelas redes sociais e falar o que vocês querem saber em termos de educação financeira, em termos de renda extra. Mande suas dúvidas que a gente vai produzir coisas bem bacanas para vocês. Quem quiser ser apoiador cultural do Notícia para o Trabalho, é só entrar em contato através do e-mail comercial @noticia.com.br.
protrabalho.com.br. Notícia singular, protrabalhosingular.com.br. Agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso e a toda a nossa equipe que a gente possa estar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Gostou? Curta, compartilhe a nossa página, indique os amigos, coloque sua crítica e o seu comentário. A gente quer saber o que você está pensando sobre a nossa programação. Tchau!